Calma. Controle-se, ele disse a si mesmo. Ele olhou para o horizonte, lembrando da imagem de uma deusa da guerra mencionada nas lendas. Lá fora, os candidatos estavam começando a se reunir para a cerimônia oficial de premiação. General Yufei e os instrutores já tinham finalizado as decisões, e os 4 principais participantes deveriam aparecer. O ambiente estava cheio de animação e expectativa. General Yufei observou a multidão e assentiu. Se todos estão presentes, então vamos começar. Lu Seng, avance, gritou o general com orgulho. Ele pegou um distintivo dourado brilhante, marcado com 4 noves que simbolizavam pureza absoluta, e o prendeu pessoalmente no peito de Lu Seng, refletindo o sol da tarde. Ele parecia extremamente imponente e calmo, transmitindo uma aura de autoridade fria que deixou muitas jovens da plateia sem fôlego. Depois de colocar o distintivo, General Yufei falou em voz baixa. O material dessa medalha é o mesmo da medalha do Sword Sent, apenas o design é diferente. Espero sinceramente que um dia você conquiste o direito de usar a insígnia do Sword Sent. Ele olhou diretamente nos olhos de Lu Seng, procurando ver sua ambição. Lu Seng sustentou o olhar sem vacilar, com as mãos atrás das costas. Entendido, general, respondeu Lu Seng com convicção. E posso garantir que esse dia não está tão distante quanto o senhor imagina. Ele chegará muito antes do que todos esperam. General Yufei riu alto e deu um tapinha no ombro de Lu Seng. Haha! Gosto da sua confiança. Vou aguardar ansiosamente esse dia. Instrutor Duan Yifen observava a interação entre o general e o aluno, pensativo. Apenas Lu Seng poderia dizer algo assim sem parecer arrogância vazia. Quando ele fala, soa como uma simples afirmação de algo inevitável. Embora a região militar do leste coroasse uma estrela general Kaimin todos os anos, era a primeira vez que Duan Yifen via Yufei tratar um recruta com tanta consideração. Logo depois veio o anúncio oficial: os 10 melhores receberiam a rara recompensa de sangue exótico. Os candidatos escolhidos ficaram extremamente animados, pois isso significava um enorme impulso em seu cultivo. General Yufei gesticulou para os melhores colocados. Lu Seng, Jia Oran, Kong Qing e Xing Shi, venham comigo. O resto está dispensado. Xing Shi estava quase tremendo de empolgação. Finalmente, a chance de entrar na piscina de sangue exótico e na lendária piscina de medula. Kong Qing também estava empolgada, as recompensas deste ano eram inéditas. Normalmente apenas os 3 primeiros tinham acesso à piscina de sangue exótico, mas por causa da performance monstruosa de Lu Seng, Yufei abriu exceção para os 4. Enquanto isso, Kang Yong estava ao fundo, com lágrimas de frustração nos olhos. Isso é um desastre total, pensou Kang Yong. Eu só consegui um único frasco de sangue exótico, e meu instrutor ainda perdeu uma aposta que custou 3 frascos. Espera, talvez eu tenha que pagar esse frasco do meu próprio bolso. Ele se sentiu completamente ferrado. Logo depois, na entrada altamente protegida da instalação de sangue exótico, General Yufei perguntou ao guarda: os equipamentos estão prontos? O guarda respondeu imediatamente em posição de sentido. Tudo calibrado e pronto para uso imediato, senhor. Quando entraram no corredor estéril, a visão de um enorme crânio de bovino preservado acima deles fez alguns candidatos suarem de nervoso. O general os conduziu mais para dentro da instalação, suas botas ecoando no piso metálico, até parar diante de uma fileira de câmaras especiais. Aqui é o local, anunciou ele, apontando para 3 aparelhos de suprimento de sangue exótico de alta tecnologia. Troquem para roupas de treino e preparem-se para entrar nas cápsulas de cultivo. Jia Oran e Xing Shi ficaram empolgados. Sim, senhor, disseram ao mesmo tempo. Kong Qing hesitou um pouco. Espera, vamos trocar aqui mesmo? Mas a tentação do aumento de poder era maior que sua vergonha, então ela começou a se preparar rapidamente. Incrível, isso é sangue exótico de 5ª classe, exclamou Kong Qing. Agora vestindo um traje de treino estilo biquíni que destacava seu físico atlético, ela parecia totalmente concentrada. Seus olhos estavam fixos nos tanques brilhantes. Esqueça um frasco, eu vou absorver o tanque inteiro.
Preciso de cada gota desse poder. Sem perder tempo, ela entrou na cápsula de suprimento de sangue exótico, enquanto o líquido começava a vibrar com energia. General Yufei então se virou para Lu Seng. Venha comigo, rapaz. Vou levá-lo para um lugar ainda mais exclusivo, a piscina de medula exótica. Os olhos de Lu Seng brilharam de expectativa. Entendido, general. Dom Quinso então avançou para guiá-lo até a parte mais restrita da instalação. Ao entrar na área interna, Lu Seng observou a grande piscina brilhante de medula e franziu levemente a testa. Essa é a lendária piscina de medula exótica? Por que parece que está só pela metade? Alguém esqueceu de completar. Um traço de sua velha ganância apareceu quando ele murmurou: afinal, eu sou a estrela General Caine. O exército não deveria ser tão econômico com os recursos. Ao ouvir a reclamação, sua futura esposa Dom Quinso respondeu imediatamente, incrédula. Metade, repetiu ela, olhando para ele. Você tem ideia de quanto vale essa medula exótica no mercado? Só o custo de produção passa de 1,5 bilhão. Se alguém fosse comprar isso no mercado aberto, custaria 10 vezes mais. O queixo de Lu Seng caiu. 1,5 bilhão? Ah, entendi. Ele fez uma pausa e acrescentou, mas e se isso não for suficiente para mim? Posso pedir mais depois? Dom Quinso revirou os olhos. Primeiro tente absorver o que já tem. Na história desta instalação, nenhum recruta conseguiu esgotar totalmente o suprimento de uma sessão. Agora pare de perder tempo e entre. Absorver medula exótica é um processo extremamente difícil que exige concentração total. Lu Seng não precisou ouvir duas vezes. Sim, senhora. Vamos começar. Ele rapidamente tirou a parte de cima da roupa, revelando um físico forte e bem definido. Enquanto preparava o sistema, Dom Quinso, que em outra vida seria sua esposa e piloto de caça pesado, ativou o equipamento. Ela lançou um rápido olhar para o corpo musculoso dele. Esse garoto realmente treinou bastante, pensou. A base física dele é muito sólida. No momento em que Lu Seng mergulhou na piscina de medula exótica, o mundo ao redor pareceu distorcer. Era como entrar em outra dimensão de energia pura, enquanto cada célula de seu corpo gritava quando a medula começava a se fundir com ele. Ele cerrou os dentes e soltou um gemido. Gu! Isso é incrível! A potência da medula exótica era assustadora. Parecia fogo líquido correndo por suas veias, preenchendo cada parte do corpo com energia primitiva. Agora ele entendia o aviso de Dom Quinso de que uma pessoa comum jamais conseguiria absorver tudo aquilo, seu corpo estava sob uma pressão gigantesca. Mas para Lu Seng, aquilo era exatamente o estímulo perfeito para ultrapassar seus limites. Seus olhos começaram a brilhar com uma luz azul branca intensa. Enquanto o poder primordial das bestas dentro da medula surgia, parecia que até os espíritos dessas bestas estavam se curvando à sua vontade. A imagem fantasma de um majestoso Azur Dragon apareceu, enrolando-se ao redor do corpo de Lu Seng. Enquanto isso, a cena mudou para as câmaras onde Kong King, Jiaoran e Xing Shi passavam por seus próprios processos de refinamento. Os indicadores das máquinas de sangue exótico piscavam ritmicamente. Jiaoran, em particular, estava forçando cada limite, usando toda a sua força mental para absorver a essência. Depois do que pareceu uma eternidade, Jiaoran saiu da cápsula ofegante. Esse era sangue exótico refinado de quinta classe e seu poder era inegável. Observando os dados da cápsula, o instrutor assentiu. Processo de absorção extremamente eficiente. Você drenou quase um tanque inteiro de sangue exótico, como esperado de um mestre mental de segundo nível. Jiaoran limpou o suor da testa com a mão trêmula. Esse sangue exótico é um grande avanço para meu progresso, murmurou, sentindo a nova força dentro de si. É uma pena que meu corpo já tenha chegado ao limite e não consiga absorver mais. Ele olhou ao redor e perguntou ao instrutor, onde estão os outros? Já terminaram? Os outros ainda não saíram das cápsulas. Na verdade, você foi o primeiro a terminar, respondeu o instrutor. Percebendo um leve desapontamento no rosto de Jiaoran, ele sorriu.
Não se preocupe. Seu talento principal é mental, é natural que sua base física seja um pouco menor que a dos outros. Jiaoran sorriu ao ouvir essa explicação lógica. Logo depois, os indicadores da cápsula de Kong King sinalizaram que ela havia terminado. A jovem saiu completamente suada e respirando pesado. Ela olhou para as próprias mãos, sentindo a nova força. Incrível, depois de absorver essa essência, sinto que estou quase alcançando o 4º nível. Até meu talento inato evoluiu bastante. Isso superou minhas expectativas. O instrutor observou admirado, pois drenar um tanque inteiro de sangue exótico não era algo simples. O próximo a sair foi Xing Shi, que parecia irradiar pura empolgação. Isso é espetacular, gritou Xing Shi, com vapor literalmente subindo de sua pele quente enquanto a energia residual se dissipava. Esse sangue exótico é um tesouro sem preço. Com um pouco mais de treino focado, vou quebrar a barreira e avançar direto para o 5º nível. Haha! Você realmente é um gênio entre gênios, fazendo jus à sua reputação, elogiou o instrutor, claramente impressionado. Avançar do 4º para o 5º nível em apenas um ano é algo que a maioria nem sonha. Eu levei quase 10 anos para conseguir isso. Realmente, a nova geração supera a antiga. Então ele olhou para as roupas rasgadas de Xing Shi e acrescentou rindo, você comprou essas roupas numa barraca de rua? Estão destruídas. Não vai voltar para casa assim, vai. Jiaoran correu até eles e apontou para o equipamento. Espera, você vai avançar de nível sem nem terminar um tanque de sangue exótico? Ao ouvir a pergunta incrédula de Jiaoran, Xing Shi parou por um momento, surpreso. O instrutor rapidamente explicou. Jiaoran, você entendeu errado. Xing Shi não apenas terminou um tanque, ele já absorveu completamente um e agora está consumindo um 2º tanque suplementar de sangue exótico. A boca de Jiaoran caiu aberta enquanto ele processava a informação. Um 2º tanque? Isso significava que Xing Shi absorveu o dobro da essência que todos os outros no mesmo tempo. Ao lado deles, Kong King sentiu suor frio escorrer. Ela já sabia que havia uma diferença entre ela e Xing Shi, mas agora essa distância parecia um abismo impossível de superar. Ela soltou um longo suspiro derrotado. Não havia como negar, eles já não estavam no mesmo nível. Mesmo entre gênios, ainda existiam hierarquias claras. Mas enquanto Jiaoran e Kong King estavam impressionados com o progresso de Xing Shi, outra coisa estava acontecendo ali perto. De repente, Xing Shi se assustou e fixou os olhos nos monitores que mostravam a piscina de medula exótica. Sua arrogância desapareceu instantaneamente, substituída por puro choque. Como isso é possível? Murmurou em voz baixa. A velocidade com que a medula estava sendo consumida era algo que eles nunca tinham visto. Ele é um monstro, um verdadeiro fenômeno, sussurrou Xing Shi. Enquanto os outros já tinham terminado, Lu Seng continuava dentro da câmara de medula exótica, absorvendo sem parar. A equipe técnica estava em alerta máximo, monitorando todos os sinais vitais. Mesmo assim, Dong Qinsu permanecia imóvel, olhando fixamente para a tela. A alguns metros dali, General Yu Fei observava com as mãos atrás das costas e perguntou calmamente, o processo ainda está estável? Está correndo muito bem, General, respondeu Dong Qinsu, embora estivesse preocupada. O único problema é a velocidade de consumo. 1/4 da medula exótica inicial já desapareceu. Vendo que Lu Seng lidava com aquilo facilmente, Yu Fei deu uma ordem imediata. Mesmo que ele seja um prodígio, ainda é jovem. Não economizem. Comecem a despejar todas as reservas de medula exótica. Vamos tentar alcançar o melhor efeito possível para o avanço dele. De repente, um operador falou em pânico. General, isso é ruim. Algo grande aconteceu. Toda a reserva de medula exótica da instalação já foi usada. O que está no tanque agora é literalmente o último estoque disponível. O nível do líquido no tanque estava diminuindo a uma velocidade assustadora. Até Yu Fei ficou visivelmente chocado. O quê? Isso é impossível. Quando eu avancei para Grandmaster, consegui absorver apenas metade de um tanque antes de atingir meu limite. Agindo rapidamente,
o general apontou para o console de comunicação. Rápido! Vão ao depósito e tragam cada gota restante. Dom Quinso respondeu sem tirar os olhos da tela. Já dei a ordem. Estão trazendo todo o estoque de medula exótica para cá. E o Feili se aproximou do equipamento e olhou para a silhueta de Lucende dentro da cápsula. Quero ver que tipo de surpresa esse garoto ainda vai nos mostrar. Logo depois, novas reservas de medula exótica começaram a ser despejadas no tanque. Dentro da câmara, o jovem estava totalmente concentrado no cultivo, seu corpo sugando a essência rara como um verdadeiro vácuo. Uma luz dourada intensa começou a cobrir todo o corpo de Lucende enquanto ele sincronizava a absorção da medula com a técnica Eternal Starbore Refinement Iminente. O brilho dourado da medula exótica enfraquecia rapidamente enquanto sua energia era absorvida, mas o suprimento continuava chegando. Grandes reservatórios de medula eram despejados constantemente para repor o líquido que desaparecia. A medula na câmara diminuía rapidamente, sendo absorvida quase instantaneamente por Lucende. Todos na sala estavam completamente chocados com aquela velocidade absurda. Assim que era despejada, desaparecia. Um dos técnicos perguntou imediatamente, instrutor e o Feili, devemos continuar? O velho general respondeu sem hesitar. Continuem. Deixem esse garoto absorver tudo. Eu me recuso a acreditar que um único estudante consiga consumir toda a reserva de medula exótica de uma região militar inteira. Despejem tudo no tanque, ele rugiu. Grandes contêineres de medula exótica continuavam sendo adicionados. Suspenso no líquido, Lucende sentia a energia incrível que aquela medula fornecia. Finalmente, isso é suficiente para completar a etapa do Imperishable Golden Body. Isso é apenas medula de quarta classe e já é tão assustadora. Se fosse de quinta, sexta ou até sétima classe, o potencial seria inimaginável. O operador voltou a falar, nervoso. General, ainda precisamos buscar mais medula exótica. Devemos. Ele parou ao ver o Feili quase desmaiar de choque. O general parecia prestes a ter um colapso, mas continuou firme. Mas continuem colocando até ele não conseguir absorver mais nada. Nesse momento ele estava coberto de suor frio. Droga! Se esse garoto não entrar para nossa região militar do leste depois de gastar tudo isso, eu mesmo acabo com ele. Cada frasco custa 10 bilhões, já queimamos mais de 100 bilhões. Dentro da câmara, Lucende sentia transformações violentas acontecendo em seu corpo. Era como se vários vulcões estivessem entrando em erupção dentro dele. Seu sangue parecia lava derretida, e seus ossos estavam lentamente ficando dourados. Essa sensação é o nascimento da verdadeira força interna. Eu finalmente rompi a barreira do terceiro nível e entrei no quarto nível das artes marciais. Seu avanço para o quarto nível foi completamente diferente dos outros estudantes. Enquanto os outros apenas geravam força interna básica, Lucende possuía uma força interna superior e também completou o primeiro estágio do Imperishable Golden Body. Isso representava uma mudança gigantesca em sua constituição física e elevava seu poder de combate a um nível completamente novo. Uma luz dourada cegante iluminou toda a câmara. Os operadores da medula exótica ficaram aterrorizados. Lucende absorveu toda a medula exótica de quarta classe novamente. Nem todas as reservas da região militar são suficientes para ele. E o Feili quase caiu ao ver os dados. Ao lado dele, Dom Quinso apertava as mãos nervosamente. Nunca vimos algo assim antes. Esse garoto tem um buraco negro dentro dele? O velho general estava cheio de expectativa sobre o resultado final do poder de Lucende, enquanto Dom Quinso apenas observava em silêncio absoluto. Como ele absorvia a medula com tanta facilidade, ela começou a pensar, será que ele realmente ficou tão forte assim? Acho que estou em apuros. Acho que não consigo mais lidar com ele, pensou. Nesse momento, a sala estava cheia de fumaça causada pela descarga de energia. De repente, Lucende saltou da cápsula com um movimento explosivo. Uma luz dourada brilhante iluminou toda a sala como uma pequena estrela. Logo depois,
Lu Seng vestiu suas roupas novamente e percebeu que seu corpo parecia um pouco mais alto e imponente. Do lado de fora, Kong King, Xing Shi e Jiaora observavam tremendo de choque. Xing Shi rangeu os dentes, sentindo seu orgulho desmoronar. Por que ele é tão forte que eu nem consigo imaginar alcançá-lo? Na verdade, seria mais correto dizer que o poder dele já ultrapassou completamente o que eu consigo imaginar. Xing Shi simplesmente não conseguia entender aquela transformação absurda. Ao lado dele, Kong King e Jiaora apenas abaixaram a cabeça em silêncio, completamente desanimados. Ao ver tudo isso, Dong Qinsu soltou um profundo suspiro. Lu Seng, você realmente já me superou, murmurou, com o coração acelerado. Ultrapassar uma diferença tão grande em menos de 2 meses era simplesmente inacreditável. De repente, o silêncio da sala foi quebrado quando o general Yu Feili gritou, Lu Seng. Quanto mais velho o gengibre, mais forte o sabor, disse o general. Uma energia azul cristalina começou a explodir ao redor de seu corpo, envolvendo-o em uma aura poderosa. Dong Qinsu ficou imediatamente preocupada e gritou, General Yu. Por favor, Lu Seng é apenas... Mas naquele momento Lu Seng permaneceu firme, com uma confiança assustadora no rosto. Diante da pressão do general, todo o corpo de Lu Seng parecia pegar fogo espiritualmente, enquanto sua energia interna explodia ao redor dele. O jovem fechou os punhos e entrou em uma postura de combate perfeita. Ao ver aquilo, o general sentiu uma sensação de nostalgia. Esse garoto tinha exatamente o mesmo espírito indomável de uma figura lendária do passado. As duas forças colidiram com um estrondo ensurdecedor que fez toda a instalação tremer. A pressão foi tão forte que os técnicos da sala fugiram desesperados para se proteger. Uma onda de choque visível se espalhou a partir do ponto de impacto. Meu Deus, isso parece uma luta entre 2 Grandmasters, pensaram os espectadores. Lu Seng foi empurrado para trás pela força do golpe, seus pés deslizando pelo chão reforçado. Ele quase perdeu o equilíbrio, mas conseguiu se manter de pé e levantou a cabeça com um leve sorriso. General, acho que o senhor está usando força demais para um simples teste. Afinal, eu acabei de avançar para o 4º nível, disse Lu Seng calmamente. O general pousou no chão e olhou para ele com suspeita. 4º nível? Você espera mesmo que eu acredite nisso? Haha! Ossos dourados e músculos de jade, sinais claros de um Grandmaster Ryu Yufei. Seu poder de combate já passa facilmente de 500.000 pontos. E ainda quer dizer que está apenas no 4º nível. Diante da dúvida do general, Lu Seng apenas deu de ombros. Mas general, eu estou dizendo a verdade. Realmente acabei de alcançar o 4º nível, respondeu Lu Seng com sinceridade. Se você quer chamar de 4º nível ou de outra coisa, não sei. Só sei que você acabou de absorver quase 15 bilhões em medula exótica minha, e meu soco foi apenas um pequeno lembrete dessa dívida, resmungou Yufei. Aquilo já foi misericórdia. Quer que eu dê outro? No meio da bagunça da sala destruída, Lu Seng enxugou o suor da testa enquanto Duan Lifeng observava congelado. Os olhos de Duan Lifeng estavam arregalados de choque. Meu Deus, será que houve algum erro nos nossos cálculos? General Yu é um verdadeiro Grandmaster de 7º nível, murmurou Duan Lifeng. O poder de combate de um general deve ser pelo menos 1 milhão. E mesmo assim, Lu Seng bloqueou o golpe frontalmente. Isso desafia qualquer lógica. Nesse momento, Kong King, Jiaora e Xing Shi estavam todos cobertos de suor frio, afetados pela aura esmagadora dos 2 lutadores. Kong King quase desmaiou encostada na parede, enquanto os 3 observavam com as bocas abertas. Jiaora começou a tremer e apontou para o centro da sala, rindo nervosamente. Haha, nós realmente tivemos coragem de participar da mesma avaliação que um monstro desses. Nunca ouvi falar de uma estrela general Kaimin tão absurda. Duan Lifeng continuava em choque, enquanto Dong Qinsu olhava para Lu Seng com orgulho. De repente, Duan Lifeng lembrou de algo importante. Espera! Se ele já está assim agora, o que vai acontecer no exame nacional? Ao ouvir isso, Dong Qinsu também ficou pensativa. Depois de alguns segundos,
um sorriso confiante apareceu no rosto dela. Seus olhos estavam cheios de certeza sobre o futuro de Lu Seng. Desta vez, quem realmente vai subir como um dragão no reino Long é a Lu Seng. Enquanto isso, Xin-Shi ainda sentia um gosto amargo no coração. Mesmo sabendo que não sou páreo para ele, eu nunca imaginei que a diferença fosse tão grande, murmurou. Ele ainda é nível 4, mas seu poder de combate já ultrapassa 500 mil. Isso é força de um praticante de pico do 6º nível. Ainda nem virou Grandmaster oficialmente, mas já superou esse nível. E ele já manifestou a vontade de um Grandmaster. O caminho dele para o topo já está traçado. Perto dali, Lu Seng começou a se sentir um pouco culpado com o general. Ele coçou a cabeça e disse, acho que realmente absorvi bastante, 15 bilhões não é pouca coisa. Depois ele riu um pouco, meio sem graça. Haha, mas general, sua força é realmente impressionante. Aquilo foi até divertido. HMPH, respondeu o velho general, embora seus olhos tenham suavizado. Muito bem. Não preciso da sua gratidão vazia. Apenas garanta que vá para a linha de frente e elimine bestas exóticas o suficiente para fazer essa dívida valer a pena. Assim, a medula exótica da nossa região militar do leste não terá sido desperdiçada com um preguiçoso. Ao ouvir isso, Lu Seng juntou as mãos e seu olhar ficou firme, cheio de determinação. Isso é natural, general. Lutar no campo de batalha e eliminar os inimigos da humanidade é a missão sagrada de todo artista marcial. Já que recebi tantos recursos, pretendo contribuir com um esforço proporcional. O velho general caiu na gargalhada. Haha! E o Fei Li riu alto, satisfeito. Então lançou um olhar penetrante para Lu Seng, percebendo que, apesar de humilde, o garoto não recuava nem um passo quando se tratava de princípios. Naquele momento, o general percebeu um carisma crescente no jovem, uma presença que lembrava de um verdadeiro comandante supremo. E o Fei então se virou e começou a se afastar, claramente de bom humor. Da próxima vez que nos encontrarmos, espero que você já seja um Grandmaster. Tomara que esse dia chegue logo. Haha! Dong Qingsu se aproximou de Lu Seng, com um olhar cheio de preocupação e orgulho. Lu Seng, disse ela suavemente. A seleção da Kaimen General Star terminou oficialmente, continuou Dong Qingsu, agora com um tom mais sério. Lu Seng ainda não tinha entendido a intenção dela até que ela continuou. A partir de agora, você deve dedicar toda a sua energia para se preparar para o exame nacional. Então perguntou com cuidado, você já pensou seriamente em qual universidade pretende se inscrever? Lu Seng, valorizando muito a opinião dela, respondeu, Instrutor Dong tem alguma recomendação? Dong Qingsu sorriu, um sorriso raro e adorável. Com o nível de força que você tem agora, pode escolher qualquer universidade de artes marciais do país, explicou ela. Na nossa região leste, a melhor é a Dongning Martial Arts University. Como você é de Dongning, receberia muitos benefícios e recursos se escolhesse estudar lá. O jovem colocou a mão no queixo, pensando seriamente. Afinal, Dongning Martial Arts University era a alma mater de Dong Qingsu. Ela continuou, se você tivesse me perguntado isso um mês atrás, eu teria recomendado Dongning sem pensar duas vezes. Então Dong Qingsu levantou um dedo e falou com convicção. Mas agora, o único lugar que posso recomendar para alguém do seu nível é a capital. É lá que ficam as 7 grandes universidades Martial Center, o verdadeiro centro das artes marciais do Dragon Kingdom. As técnicas mais avançadas e a essência das artes marciais do país estão concentradas lá, explicou ela, com os olhos brilhando de expectativa pelo futuro dele. Na verdade, eu acredito que seu futuro irá muito mais longe do que o de qualquer pessoa aqui, acrescentou suavemente. Sinceramente, acho que seu potencial não é inferior ao de um verdadeiro Martial Center. Ao ouvir esse elogio tão alto, Lu Seng sentiu um suor frio escorrer pelo pescoço. Ele não esperava que Dong Qingsu tivesse em tão alta estima. Um Martial Center de nível 9, e mesmo assim eu já possuo 3 métodos supremos de cultivo de nível 11, pensou Lu Seng. Minhas conquistas no futuro certamente vão ultrapassar o título de Center Master Duan Yifen,
que estava por perto ouvindo a conversa com uma expressão complicada, parecia prestes a falar. Ele já tinha visto muitos gênios, mas nunca um que tivesse feito um grandemaster repensar completamente sua visão do mundo. Duan Yifeng, que estava observando à distância, refletiu consigo mesmo. Essa comparação não é exagerada demais? Lu Seng acabou de entrar no nível 4, mas ela fala como se ele já tivesse a presença de um Martial Saint de nível 9. Será que minha visão é limitada, ou o mundo ficou louco? Ainda assim, ele suspirou. Mas o potencial bruto desse garoto é algo que nunca vimos antes. Talvez ela esteja certa. Talvez estejamos vendo o nascimento de uma lenda. Dong Qingsu então continuou com um tom mais sério e didático. Você precisa entender que, dentro da hierarquia militar do Long Kingdom, o nível mais alto é o Gran Marshal. Até essa figura lendária só alcançou o pico do nível 8 de Grandmaster. Até hoje, o nível 9 Martial Saint ainda é um trono vazio dentro das Forças Armadas. Lu Seng olhou para ela com curiosidade. Por que esse trono ainda está vazio? Perguntou. Não é apenas um passo acima? É difícil acreditar que, mesmo com todos os recursos de uma região militar inteira, não consigam criar um Martial Saint. Nesse momento, Duan Yifeng se aproximou e suspirou. Jovem, o caminho da evolução marcial não é tão simples quanto você imagina. Para cultivar até mesmo um único Grandmaster de nível 8 já exige mobilizar os melhores recursos de toda a estrutura militar, explicou Duan Yifeng seriamente. Nem conseguimos calcular o custo absurdo necessário para alcançar o nível 9. Existe um abismo entre o nível 8 e o 9. Dong Qingsu permaneceu em silêncio ao ouvir isso. No fim das contas, ver surgir um Martial Saint de nível 9 é o sonho coletivo de toda a região militar, disse Dong Qingsu. Como tenente-coronel da região militar do leste, minha formação profissional me faz aconselhar você a ficar aqui. Mas os objetivos da nossa instituição não devem virar correntes que prendam seu potencial, continuou ela, olhando diretamente para ele. Seu destino é um caminho que só você pode escolher. Ao ouvir isso, Lu Seng lembrou involuntariamente daquela foto de casamento do futuro. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele abaixou a cabeça para esconder seus pensamentos e respirou fundo, cerrando o punho. Sou muito grato, instrutor Dong, disse ele. Obrigado por sua orientação e por se preocupar comigo. Assim como prometi ao general Yufei, lutar no campo de batalha e defender a humanidade é o dever fundamental de todo artista marcial, declarou Lu Seng com seriedade. Vou carregar comigo o apoio da região militar do leste e o cuidado que você me deu. Nunca vou esquecer quem me ajudou. Ao ouvir isso, Dong Qingsu ficou visivelmente feliz. Um leve rubor apareceu em seu rosto quando ela desviou o olhar. Bom, fico feliz em ouvir isso, disse um pouco sem jeito. Duan Yifeng observava os dois com expressão confusa. Os olhos de Duan Yifeng ficaram enormes. Ele rapidamente cobriu a boca para não soltar um grito de surpresa. Meu Deus, o que está acontecendo entre esses dois? Por um estranho destino, a mulher que no futuro seria sua esposa também era a poderosa instrutora que guiava seu caminho agora. Ignorando o clima estranho, Lu Seng falou calmamente, a fase de seleção terminou. O verdadeiro exame começa em poucos dias. Lu Seng ficou ali pensando seriamente em tudo o que tinha ouvido. Em sua mente surgiu um pensamento absurdo: se seguir os conselhos da futura esposa, talvez o sucesso esteja garantido. Dong Qingsu, sem saber disso, deu mais um conselho sincero. Aproveite o tempo restante e vá até a Spiritualist Association para fazer uma avaliação oficial. Isso será muito útil para seu futuro. Lu Seng assentiu rapidamente. Entendido. Vou organizar tudo e ir imediatamente. Quando ele se virou para sair, Dong Qingsu hesitou por um instante. Enquanto ela observava Lu Seng se afastando, Duan Yifeng apareceu ao lado dela com um sorriso provocador. Ei, o que é essa expressão? Provocou ele. Nunca te vi com essa cara. Não me diga que você realmente começou a gostar do Lu Seng? Com o rosto completamente vermelho, Dong Qingsu começou a mexer no tablet para esconder o constrangimento. Que tipo de absurdo você está dizendo? Respondeu irritada. Não é nada disso.
Duan Lifen riu, mas logo recebeu um enorme galo na cabeça após o golpe rápido de Dong Qingsu. Irritada e também um pouco nervosa, Dong Qingsu se virou e saiu pisando forte. Ela correu até a parede mais distante e cobriu o rosto com as mãos para tentar se acalmar. Seu rosto estava completamente vermelho. O nome Lu Seng continuava ecoando em sua mente. Seu coração estava completamente confuso. Um dia depois, o céu tranquilo da província de Dongning foi cortado pelo som de um helicóptero voando baixo. Dentro da aeronave estavam Dong Qingsu, Lu Seng e Duan Yifen. O vento forte misturado ao barulho das hélices tornava quase impossível conversar. Dong Qingsu precisou gritar, Lu Seng. Você tem certeza que quer pular aqui? Lu Seng estava na porta aberta do helicóptero e respondeu sem olhar para trás. Sim, essas são as coordenadas perfeitas. É um lugar isolado. Dong Qingsu tentou impedir. Que tal descermos mais 50 metros e usar uma escada de corda? Mas Lu Seng apenas acenou com a mão. Não precisa. Sem aviso, ele simplesmente se inclinou para trás e se jogou no vazio. Enquanto caía, levantou a mão em despedida. Até a próxima, Instrutor Dong. Duan Yifen também estava no helicóptero, mas Lu Seng só se despediu de Dong Qingsu. Ao vê-lo desaparecer nas nuvens, Dong Qingsu correu até a porta do helicóptero e olhou para baixo com preocupação. Duan Yifen ficou suando frio. Caramba, esse garoto enlouqueceu? Isso tem pelo menos 200 metros e ele nem levou paraquedas. Dong Qingsu tentou parecer calma. Está tudo bem, ele não vai morrer com uma queda dessas. Não esqueça, acrescentou ela com a voz um pouco trêmula, ele já é mais forte que eu. Duan Yifen suspirou. Pode ser, mas esse garoto é completamente maluco. Lu Seng caía do céu como um meteoro humano, envolto em uma aura dourada brilhante. Lá embaixo na floresta, um garoto e um homem caminhavam por uma trilha. O menino apontou para o céu assustado. Ei, aquele é um Superman dourado caindo do céu. Nesse momento, Lu Seng estava descendo em alta velocidade, cada segundo aumentando sua força de impacto. O homem de colete laranja olhou com atenção. Não, isso é um artista marcial extremamente poderoso. No mínimo nível 6, talvez até um Grandmaster. Lá no alto, Lu Seng sentia seu corpo totalmente transformado. Uma gota de água cairia e se quebraria em 1000 pedaços. Mas uma rocha sólida permaneceria inteira e transferiria a força para a terra. Bum! Uma explosão enorme sacudiu a floresta quando Lu Seng atingiu o chão. A terra tremeu e uma nuvem gigantesca de poeira subiu. Quando a poeira começou a baixar, Lu Seng apareceu no centro de uma enorme cratera. Ao longe, o horizonte revelou a grande cidade de Dongning surgindo no cenário. Ao alcançar o 4º nível do refinamento marcial, a essência da força interna começa a se formar e circular pelos meridianos, fortalecendo todo o corpo. Mas esse processo ainda precisa de cerca de 1 mês para se estabilizar completamente. No entanto, uma anomalia surpreendente surgiu dentro da própria cultivação dele. Em vez da cor comum, a força interna que estava nascendo irradiava um brilho dourado intenso e inconfundível, algo que desafiava completamente as expectativas normais. Em circunstâncias normais, a energia interna de um artista marcial aparece como uma aura branca pura. Porém, como Eiji já havia explicado antes, a evolução pelas cores osso, dourado e jade indica o raro potencial de um verdadeiro grão-mestre. Isso também é uma prova clara da resistência incrível do indestrutível Golden Body, garantindo que cada golpe e cada movimento de Lu Seng fosse acompanhado por um brilho majestoso e ofuscante. O tamanho desse poder era simplesmente empolgante. Com a província Dongning já se aproximando no horizonte, Lu Seng decidiu ir direto para a Psychic Association local para fazer uma avaliação oficial. Ele tinha ouvido dizer que resultados excepcionais poderiam render pontos extras nos próximos exames, uma vantagem estratégica que ele não poderia ignorar. Movido por essa ambição, ele acelerou na hora, seu corpo virando um borrão de alta velocidade atravessando a paisagem. O homem de jaqueta laranja vibrante e o garoto presenciaram novamente aquela cena impossível. Os dois ficaram de boca aberta ao mesmo tempo,
olhos arregalados de puro choque, enquanto suor frio escorria pelas testas. O jovem havia desaparecido em um piscar de olhos. Ele sumiu, e é jovem demais para isso ser real, gaguejou o homem, tentando desesperadamente encontrar alguma explicação lógica. No fim, ele se convenceu de que o garoto devia estar usando algum dispositivo tecnológico avançado de redução de gravidade para conseguir uma descida tão suave e segura. Mesmo enquanto esses pensamentos céticos passavam pela mente do homem, Lu Seng já tinha virado apenas uma memória distante, sua presença completamente fora do campo de visão deles enquanto avançava rumo ao seu destino. Atordoado e incapaz de reconciliar o que viu com a realidade, o homem de laranja decidiu contar uma mentira mais simples para tranquilizar o garoto confuso. Tá vendo? Não existe Superman, garoto. Eles devem estar filmando um filme de ação caro por aqui. O menino apenas assentiu de leve, ainda desconfiado, enquanto Lu Seng finalmente chegava à grande e imponente entrada da Psychic Association. Dentro do salão de testes, o clima era de extrema concentração. Além de um observador parado de lado, havia duas jovens e um respeitável ancião careca, que naquele momento estava totalmente focado no processo do exame. Lu Seng observou com interesse enquanto o idoso manipulava uma esfera de energia roxa pulsante, a testa franzida em concentração intensa. Então é assim que funciona a avaliação psíquica, pensou ele, analisando as sutis flutuações de poder vindas da esfera. A esfera energética mudou para um vermelho instável, tremendo entre as mãos enrugadas do ancião. Justo quando o sucesso parecia próximo, uma voz alta soou atrás dele. Você está quase lá. Não toque mais! Assustado pela interrupção repentina, o idoso perdeu o ritmo, a esfera acabou tocando a borda azul de contenção e se despedaçou em milhares de fragmentos brilhantes. Após a falha, a energia se dissipou e se reorganizou. A esfera voltou ao seu estado roxo adormecido enquanto rolava inutilmente pelo chão, como se estivesse zombando do esforço do velho. Tomado pela frustração, o ancião careca segurou a cabeça com as duas mãos e gritou abatido. Falhei de novo. Toda vez é a mesma coisa. Perto dali, uma garota de cabelo azul continuava registrando os dados calmamente em seu tablet, fazendo o velho revirar os olhos de vergonha e irritação consigo mesmo. A decepção dele era quase palpável enquanto lamentava ter falhado naquele teste específico 6 vezes. A examinadora de cabelo azul levantou os olhos de suas anotações e falou de forma fria. Sua idade está se tornando um grande obstáculo, e nessa fase, avanços significativos são extremamente raros. É melhor voltar para casa, continuar tentando não tem muito sentido. Você simplesmente já passou do seu auge, acrescentou a examinadora. Virando o olhar, a examinadora de cabelo verde chamou a mulher loira ao lado. Sua vez, Ma Fei. Se não me engano, essa é sua terceira tentativa para a certificação de nível 2. Percebendo um toque de impaciência no tom da examinadora, Ma Fei respondeu com um sorriso confiante. Não se preocupe com o meu progresso. Eu só tenho 25 anos, e já alcancei o nível 1 aos 20. Tenho tempo de sobra. Alguns fracassos nesse nível são totalmente normais. Ela apontou para o ancião que estava saindo para reforçar seu argumento. Aquele homem está quase com 50 anos, enquanto eu ainda estou no auge da juventude. Nossas situações nem se comparam. Eu ainda tenho décadas para evoluir, mas o potencial dele já chegou ao limite. Muito bem, vamos começar, respondeu a examinadora, preparando o equipamento para a próxima rodada. Mas quando ela virou o olhar para a entrada, viu Lu Seng parado ali, e sua presença a pegou completamente de surpresa. Oh! E quem seria esse jovem? Perguntou a examinadora, curiosa. Um assistente ao lado dela rapidamente explicou. Ele veio da região militar oriental e traz uma recomendação pessoal da instrutora Dong Qinsu. Devemos tratá-lo com toda a cortesia profissional. Observando o recém-chegado, Ma Fei não conseguiu esconder sua surpresa. Ele parece tão jovem. Será que ele também é um manipulador espiritual? Como esperado, pessoas marcantes sempre chamam atenção por onde passam. Ma Fei piscou ao perceber melhor quem era Lu Seng. Apoiando o queixo na mão, ela passou a observá-lo com clara admiração. Ser reconhecido como manipulador espiritual tão jovem já é impressionante, pensou. E além disso,
esse rapaz é realmente bonito. Que achado raro, ela murmurou. Com um sorriso gentil e cativante, tentou puxar conversa. Oi, eu sou Ma Fei. Prazer em te conhecer. Não esperava encontrar um manipulador espiritual tão jovem. Animada, ela continuou. É sua primeira vez fazendo a avaliação oficial. Baixando a voz de forma amigável, acrescentou, se tiver qualquer coisa que não entenda, pode perguntar. Eu te explico. Lu Seng virou-se para ela e fez um aceno educado. Agradeço a oferta. Sim, é minha primeira vez aqui para o teste. Os olhos de Ma Fei brilharam, saber que ele era novato tornava tudo ainda mais interessante. Lu Seng então apontou para a área de testes. Queria perguntar, aquele exercício que o senhor fez agora há pouco é o conteúdo real do exame? Ma Fei assentiu com entusiasmo, assumindo o papel de mentora. Exatamente. Deixe eu explicar o processo, disse ela, apontando para o equipamento. O exame tem 3 partes no total. Primeiro usamos máquinas especializadas de alta precisão para estabelecer uma base. A máquina mede tanto a intensidade bruta do seu poder espiritual quanto a pureza da sua energia mental. A segunda fase é uma aplicação prática rigorosa. Dentro de um limite de tempo, você precisa manipular uma quantidade específica de esferas de ferro magnéticas. O desafio é guiá-las através de aberturas estreitas em uma série de placas de vidro sem tocar nas superfícies. O número de esferas e camadas de vidro depende do nível do teste. Ma Fei continuou explicando, agora com uma expressão mais séria. As esferas em si são fáceis de mover, mas as camadas de vidro são um verdadeiro pesadelo. Esse vidro é extremamente frágil. Se uma esfera encostar nele nem que seja um pouco, a placa inteira se quebra, e o teste acaba na hora. O homem que você viu antes estava tentando a certificação de nível 1, que só exige passar por uma camada de vidro. Mas eu estou tentando o nível 2, que exige atravessar 5 camadas seguidas. Ela estalou a língua, fazendo uma cara de falsa reclamação. Nível 1 é moleza para alguém como você, mas 5 camadas? Aí já é outra história. Ela juntou as mãos como se estivesse rezando. Senhor, por favor me deixa passar dessa vez. Eu realmente não quero fazer uma 4ª tentativa. Antes que continuasse com o drama, a voz da examinadora de cabelo verde ecoou pelo salão. Ma Fei. Sua vez. Já vou. Já vou, respondeu ela, caminhando até o local do teste. Ao entrar na área designada, estendeu a mão para o bloco de pedra cristalino, que imediatamente começou a brilhar com uma luz amarelo-âmbar constante. O monitor próximo se acendeu e começou a processar os dados rapidamente. A examinadora olhou para os números e anunciou, intensidade do poder espiritual, 1133. Pureza do poder espiritual, 102. Ambos estão dentro do limite aceitável para o nível 2. Uma onda visível de alívio tomou conta de Ma Fei, que abriu um grande sorriso. Ufa! Passei na primeira fase. A examinadora de cabelo verde permaneceu impassível. Suas métricas espirituais básicas estão dentro do padrão. Mas o verdadeiro teste, o controle, começa agora. A examinadora levou Ma Fei até a próxima estação, onde o temido aparato de vidro a aguardava. Apontando para as esferas e as placas de vidro empilhadas, ela explicou novamente, de acordo com as regras do nível 2, você precisa guiar 15 esferas de ferro magnéticas através das 5 camadas do vidro. Lu Seng estava ali perto, observando tudo com atenção, absorvendo cada detalhe do processo e das instruções. A examinadora de cabelo verde pegou um cronômetro. Você tem exatamente 20 segundos. Comece quando estiver pronta. Ma Fei fechou os olhos por um instante para se concentrar. Começar, ela declarou. Os olhos de Ma Fei se abriram, brilhando levemente enquanto uma aura espiritual rosa suave surgia ao redor dela. Com um gesto delicado da mente, ela controlou as 15 esferas metálicas, fazendo-as levitar e se mover em direção à primeira barreira de vidro. Observando tudo, Lu Seng rapidamente percebeu a verdadeira complexidade do teste. Controlar 15 objetos ao mesmo tempo colocava uma carga mental enorme em um manipulador espiritual de nível 2.
Era necessário um grau absurdo de sincronização interna, até a menor vibração de uma esfera poderia causar um impacto fatal no vidro. Manter essa precisão em 15 pontos diferentes exigia uma capacidade mental muito mais difícil do que parecia para quem apenas assistia. Nesse momento crítico, Ma Fei entrou em um estado de concentração absoluta. Sua energia espiritual rosa envolvia cada esfera como um amortecedor enquanto ela guiava cuidadosamente o conjunto até o primeiro obstáculo de vidro. Um silêncio tomou conta do salão de testes enquanto o grupo de esferas metálicas pairava a centímetros da primeira camada de vidro. A tensão aumentava conforme elas começavam a atravessar os pequenos orifícios. Gotas de suor começaram a aparecer na testa de Ma Fei, refletindo o enorme esforço mental. Centímetro por centímetro, as esferas passaram pela primeira camada sem fazer barulho. Um brilho de alegria apareceu em seu rosto. Perfeito! Primeira camada concluída. Reunindo sua concentração novamente, Ma Fei estabilizou a respiração e focou toda a energia mental enquanto se preparava para atravessar a segunda camada de vidro. Com um movimento suave, as esferas passaram pelos orifícios e atravessaram a segunda barreira. Ma Fei rapidamente ajustou as trajetórias enquanto elas passavam pela terceira camada. Depois de superar 3 camadas com tanta precisão, uma onda de adrenalina tomou conta dela ao perceber que estava perto de conseguir. A quarta camada estava logo à frente. Eu consigo, pensou ela. Dessa vez eu vou passar. Como manipulador espiritual de nível 2, sua presença psíquica atingiu um novo pico, e sua confiança chegou ao máximo. De repente, a voz fria da examinadora de cabelo verde cortou sua concentração. O tempo acabou. Primeira tentativa, falha. Sem o controle psíquico, as esferas metálicas caíram no chão uma a uma, como gotas pesadas de chuva. Ma Fei se apoiou no console, ofegante, com uma expressão de arrependimento e cansaço. Droga, murmurou, mas logo tentou se recompor para a próxima tentativa. Ela respirou fundo e tratou a falha como apenas um teste prévio. Tudo bem. Agora vamos fazer isso de verdade, murmurou, erguendo novamente as esferas. Perto dali, Lu Seng, que observava tudo com atenção, começou a comentar baixinho para si mesmo. Interessante, comentou Lu Seng. A examinadora de cabelo verde perguntou se Ma Fei estava pronta para a segunda tentativa. Ela sentiu com firmeza. As barreiras de vidro estavam novamente diante dela. Ma Fei guiou as esferas pela primeira camada com facilidade e fechou os punhos com satisfação. Incentivando a si mesma a manter o ritmo, ela acelerou o processo. As esferas magnéticas passaram rapidamente pela segunda, terceira e quarta camadas com maior precisão. Ao olhar para o cronômetro, viu que ainda restavam 12 segundos preciosos. A esperança cresceu em seu peito. Desta vez, Ma Fei foi ainda mais cuidadosa, ajustando minuciosamente o alinhamento de cada esfera. As 15 esferas avançaram e ficaram a poucos milímetros da quinta e última camada de vidro, brilhando sob as luzes do laboratório. Elas começaram a atravessar os pequenos buracos circulares do vidro. Crash! O som horrível de impacto ecoou pelo salão enquanto rachaduras se espalhavam pela placa. Ma Fei soltou um suspiro de horror, olhando para o vidro quebrado com os olhos vazios. Suas pernas cederam e ela caiu no chão, completamente derrotada. As esferas caíram ao redor dela uma a uma. Falhei, de novo, sussurrou. Quando a examinadora perguntou se ela queria usar a última tentativa, Ma Fei apenas balançou a cabeça. Não, vamos parar por aqui. Ainda estou muito longe de ser boa o suficiente. Justo quando ela estava prestes a desistir totalmente, a voz calma de Lu Seng ecoou atrás dela, quebrando o pesado silêncio do salão. Na verdade, você é totalmente capaz de passar, disse ele com confiança. Ele explicou que a habilidade bruta dela era suficiente, mas o método estava errado. Pense com calma. Pare de focar apenas no obstáculo logo na sua frente. Você precisa olhar mais adiante. Curiosa, Ma Fei virou-se para ele. Como assim? Lu Seng respondeu sem hesitar. O seu método atual é controlar cada esfera em cada camada, passar por ela e depois parar para recalibrar antes da próxima. Isso até funciona, mas é extremamente ineficiente.
Você gasta energia mental e perde tempo precioso. Esse teste não avalia apenas habilidade. Ele testa a capacidade de cálculo de um manipulador espiritual, continuou ele. Desde o primeiro segundo, você deveria calcular toda a trajetória de cada esfera através de todas as camadas. Em vez de ver cada buraco como um obstáculo separado, pense neles como pontos de uma única linha contínua. Seu objetivo é definir 15 rotas de voo completas para as 15 esferas, deixando que elas atravessem todo o aparelho em um único fluxo contínuo. Ao ouvir essa perspectiva totalmente nova, Ma Fei ficou completamente chocada. Lu Seng deu um passo à frente e se abaixou, segurando gentilmente a mão de Ma Fei enquanto dizia, assim não seria muito mais simples? A atitude dele foi tão natural e confiante que Ma Fei ficou completamente sem reação. Eu acho que sim, murmurou. Até a examinadora de cabelo verde, ouvindo a explicação perfeita dele, teve que admitir, você tem uma mente bem afiada, garoto. Porém, contestou a examinadora, imaginar isso é uma coisa, mas fazer na prática é outra completamente diferente. Traçar 15 rotas separadas, calcular as distâncias entre cada abertura e ainda ajustar a velocidade de cada esfera, tudo em poucos segundos, é uma tarefa hercúlea. Poucos jovens conseguem fazer algo assim, acrescentou ela. Lu Seng respondeu calmamente, acho que você está enganada. Para pessoas comuns, esses cálculos podem ser esmagadores. Mas para usuários de Mind Power, isso deveria ser algo bem simples. Sem perder tempo, ele decidiu demonstrar sua ideia. Observem bem, disse ele com um tom sério. Vou fazer isso apenas uma vez, então prestem bastante atenção. Quando a bandeja inteira de esferas magnéticas começou a levitar ao mesmo tempo sob o comando invisível de Lu Seng, os olhos da examinadora de cabelo verde se arregalaram. Ei, o que está acontecendo? Ele está mesmo tentando controlar todas as esferas da sala ao mesmo tempo. Lu Seng ergueu 2 dedos, seus olhos brilhando com uma intensidade focada. Vão, ordenou. O ar na sala parecia vibrar enquanto todos prendiam a respiração, esperando pelo que estava prestes a acontecer. Sob o controle preciso dele, milhares de esferas se agruparam formando um cubo perfeito em rotação, antes de se alinhar rapidamente em uma linha impecável que avançou em direção à primeira barreira de vidro. As esferas ficaram borradas enquanto atravessavam as aberturas. Svi! 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 Em um instante, todas atravessaram a primeira camada de vidro. Lu Seng manteve o controle absoluto enquanto uma luz azul intensa surgia de suas mãos. Milhares de esferas magnéticas avançavam como uma maré gigante. E não estavam mirando apenas uma camada, nem 10. Lu Seng estava atravessando mais de 50 camadas de vidro ao mesmo tempo. Um som rápido e contínuo ecoou pelo salão enquanto cada esfera passava pelas mais de 50 camadas de vidro como se não fosse nada, tratando aquele desafio absurdo como se fosse apenas uma brincadeira. A cena de Lu Seng controlando milhares de esferas através de tantas camadas deixou todos sem palavras. O homem de terno azul até segurou a própria cabeça. Meu Deus, o que está acontecendo? É a primeira vez que vejo alguém controlar tantas esferas passando por tantas camadas de vidro. Isso é simplesmente loucura. Depois da demonstração, Lu Seng ficou no meio do redemoinho de esferas. Ele olhou para Ma Fei com calma, o rosto brilhando com energia espiritual. A ideia é simples, explicou. Basta controlar as esferas magnéticas na sequência correta. Ma Fei continuava parada, ainda tentando entender o que tinha acabado de ver. Lu Seng então olhou para a examinadora de cabelo verde e perguntou casualmente, então, juíza, quantos segundos isso levou? Foi, gaguejou ela enquanto verificava o cronômetro com as mãos tremendo. Exatamente 10 segundos. Lu Seng colocou as mãos na cintura. Primeira vez fazendo assim. Nada mal. Ao ouvir que era a primeira vez, Ma Fei voltou à realidade e gritou surpresa, primeira vez. O coração dela batia tão forte que precisou segurar o peito. Lu Seng olhou para ela e perguntou, entendeu agora? Ma Fei o encarou com os olhos arregalados, tentando processar aquela genialidade absurda. Por fim, ela sorriu sem graça. Sim, eu entendi, mas como você fez isso? Isso está além da minha compreensão.
Eu simplesmente não faço a menor ideia de como você fez isso, admitiu ela, com a voz tremendo. É como assistir a um mágico fazendo truques bem na minha frente. Eu vejo tudo acontecendo, mas ainda assim não entendo como é possível. Sério, o que você acabou de fazer é completamente absurdo. A examinadora de cabelo verde estava coberta de suor frio, tentando calcular mentalmente o impossível. Em apenas 10 segundos, ele controlou milhares de esferas atravessando dezenas de camadas de vidro cheias de pequenos buracos espalhados por todos os lados. E esses buracos nem estavam alinhados. Quantos cálculos seriam necessários para isso? Parecia totalmente impossível. Percebendo a gravidade da situação, a garota de cabelo verde virou-se para o assistente ao lado. Rápido! Vá chamar o Guildmaster Xiao Yu imediatamente. Isso é extremamente importante. O assistente saiu correndo. Sim. A cena muda para o escritório do líder, onde Xiao Yu Careca estava sentado diante do computador conversando com alguém. Sua performance nesse jogo é simplesmente horrível. É praticamente um insulto às cartas, resmungou ele, claramente frustrado. Jogar contra você só prova o quanto eu sou azarado, lamentou ele. Droga! Mesmo tendo a mente de um manipulador espiritual de nível 4, eu ainda não consigo dominar a arte simples do Poker Face. O assistente entrou correndo no escritório sem nem bater na porta. Presidente! Temos uma emergência nível vermelho, gritou ele. Você precisa ver os dados ao vivo no terminal agora mesmo. Xiao Yu abriu os arquivos e prendeu a respiração ao ver os números aparecendo na tela. O assistente começou a explicar apressadamente o que estava acontecendo na sala de testes, falando tão rápido que mal dava para entender. Xiao Yu franziu a testa. Isso é alguma piada? Você está falando sério? O assistente apontou para o monitor. Eu mentiria sobre algo assim? Lu Seng está prestes a iniciar a avaliação espiritual completa agora. Pelo terminal, Xiao Yu viu Lu Seng colocar a mão sobre a pedra dourada cristalina para iniciar a avaliação. De repente, uma explosão de luz intensa saiu da palma de Lu Seng, iluminando todo o salão de testes. As duas examinadoras tiveram que proteger os olhos diante daquele brilho espiritual quase comparável ao sol. Xiao Yu começou a morder o dedo nervosamente. Que tipo de poder é esse? Como um garoto consegue produzir algo assim? Nesse momento, os resultados finais apareceram no terminal em letras vermelhas. Intensidade do poder espiritual, 435.000. Pureza do poder espiritual, 122.602. Os números impossíveis deixaram as duas mulheres totalmente paralisadas de choque. Elas ficaram olhando para a tela com os olhos arregalados e a boca aberta. Ma Fei apontou para o terminal com a mão tremendo. A calibração está errada? A máquina quebrou, gaguejou ela. Ao lado dela, a examinadora de cabelo verde pensou desesperada, o padrão de pureza espiritual para nível 2 é apenas 1. Mesmo para um praticante de nível 4, a pureza normalmente chega apenas a 10. Nosso próprio presidente, Xiao Yu, é o mais forte da associação como manipulador espiritual de nível 4. Mas esse garoto, que parece nem ter terminado o ensino médio, tem uma pureza espiritual 12 vezes maior que um mestre veterano de nível 4. O que isso significa para o futuro da guilda? Xiao Yu nem esperou terminar de ouvir. Ele saiu correndo do escritório direto para a sala de testes. Xiao Li! Xiao Li! Gritou pelo corredor.